Flamengo e Fluminense vão ceder a concessão do Maracanã para o Vasco? Sobre isso que se trata esse vídeo aqui. E eu vou explicar para vocês, tintim por tintim, qual é o acordo que as três equipes cariocas estão fazendo para mandar seus jogos no Maracanã. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal TV O Dia. Eu peço para que você se inscreva no nosso canal para que a gente possa todos os dias estar aqui trazendo informações sobre os 4 grandes clubes cariocas e nas respectivas competições que cada um deles está empenhado em conquistar. Não esquece de deixar também o seu like para ajudar a divulgação aqui no YouTube. E é claro, comentem. O seu comentário é fundamental. Vascaíno, tricolor, botafoguense e flamenguista, comentem bastante aqui no nosso vídeo para a gente entender aquilo que o torcedor carioca pensa sobre as notícias que nós vamos trazer aqui. Pessoal, na 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós teremos o jogo entre Vasco e Flamengo. O presidente Cruzmaltino, o Pedrinho, chegou a tentar uma forçada de barra para levar esse jogo lá para São Januário, para tirar a comodidade do Flamengo em jogar no Maracanã. Mas o BEP, batalhão especializado em policiamento em estádios, vetou sobre risco de segurança daqueles que iriam participar do evento e também dos arredores de São Januário. Acontece que ontem o Vasco conseguiu na Justiça Carioca uma liminar que permitiria que a equipe cruzmaltina levasse esse jogo da 5ª rodada do Brasileirão para São Januário. Acontece que o jogo deve mesmo ser realizado no Maracanã. Isso porque, antes da liminar sair, o Vasco estava trabalhando em conversas junto com o Flamengo e o Fluminense para mandar 8 de seus jogos deste ano no Maracanã e 8 no ano que vem. E o Flamengo e o Fluminense acataram, aceitaram a decisão cruzmaltina. Até porque, pessoal, se o Flamengo e o Fluminense negassem que o Vasco jogasse esses 8 jogos em 2025, mais 8 jogos em 2026, o Vasco faria como fez em outras vezes, iria à justiça e ganharia à força o direito de jogar no Maracanã. Então, tentando fazer algo mais amigável, mais amistoso, Flamengo e Fluminense toparam ceder 8 jogos ao Vasco em 2025 e mais 8 em 2026. O grande problema disso tudo é a carga de jogos e eventos que vai para o Maracanã. Em 2024, foram 80 eventos no Maracanã, sendo que 77 desses eventos foram jogos e 3 eventos musicais, enfim, outros eventos que também se fizeram valer do gramado. Nós já vimos que o gramado do Maracanã não está suportando jogos de Flamengo e Fluminense. Ano passado, a dupla Fla-Flu foi eliminada nas quartas de final da Libertadores, deixando de fazer assim um jogo do Flamengo, caso tivesse passado a semifinal, e mais um jogo do Fluminense, caso tivesse passado a semifinal da competição. Se isso tivesse acontecido, aumentaria de 80 eventos para 82. Se o Fluminense tivesse avançado à Copa do Brasil, teríamos mais eventos no gramado do Maracanã. Ou seja, o ano passado, o Maracanã poderia ter chegado, no mínimo, a 86 eventos, o que vai ultrapassar e muito em 2025 e em 2026, por causa dos 8 jogos do Vasco. Então, torcida do Fluminense, torcida do Flamengo, já esperem um gramado ruim para a segunda metade dos campeonatos Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Assim que o Vasco começar a utilizar o Maracanã, o gramado vai ter menos tempo de recuperação e vai ficar cada vez mais depreciado, como nós já vimos nos últimos anos. A Libertadores até já chegou a multar o Fluminense quando mandou jogos no Maracanã com um gramado muito ruim. Esse ano, com 8 jogos a mais, as multas vão correr solta por parte da principal entidade sul-americana, a Flamengo e a Fluminense. E pode acontecer até com o Vasco, que disputa a Sul-Americana também, por conta do estado do gramado. Bom, reformando São Januário, já era previsto que o Vasco fosse tentar jogar no Maracanã. E como eu disse para vocês, foi melhor para a dupla Fla-Flu chegar num consenso com o Vasco, porque aí eles podem combinar as datas que o Vasco vai jogar
do que deixar a coisa aí para a justiça e o Vasco jogar 24, 12 horas depois de Flamengo e Fluminense, impedindo que o gramado tivesse o mínimo de respiro. Fazendo tudo amistosamente, dá para combinar tudo certinho para que tenha um espaço no gramado para que ele se revigorize para os jogos, mesmo que minimamente. A torcida rubro-negra cresce, então, no pedido, no clamor para que inicie o projeto efetivamente do seu estádio próprio. O Flamengo comprou ano passado o terreno do gasômetro, mas ainda não há um projeto definido para o Flamengo iniciar a construção do seu estádio, uma vez que o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, ainda está fazendo projetos de estudo de viabilidade no local para saber quanto vai gastar verdadeiramente para construir o estádio rubro-negro. Rodolfo Landim, antigo presidente do Flamengo, estimava que pudesse gastar cerca de 1,9 bilhão de reais para poder construir o novo estádio. Mas assim que assumiu a presidência do Flamengo, o BAP disse que não achou nenhum estudo, nenhum projeto e que nenhuma empresa atestou a ele que tivesse feito algum projeto, algum estudo de viabilidade para Rodolfo Landim. Portanto, aquilo que Landim dizia ser possível com 1,9 bilhão de reais eram apenas especulações da antiga administração. Essa administração nova do BAP já estima que passe de 3 bilhões de reais a construção do estádio rubro-negro. E o BAP já disse, vamos tocar o projeto, desde que não tenhamos que transformar o clube em SAF e nem tenhamos que perder desempenho desportivo para construir o estádio do Flamengo. E já garantiu que para 2029, Neca de Futibiriba de inaugurar o estádio. Provavelmente, se sair, será mais à frente, não em 2029. Portanto, a solução de ter o seu estádio próprio para não precisar dividir o Maracanã com um gramado ruim com Fluminense e Vasco para o Flamengo está longe de acontecer. Você, torcedor tricolor, o que pensa dessa concessão que as diretorias de Flamengo e Fluminense deram ao Vasco, enquanto o Vasco vai tentando aí melhorar, reformar São Januário? Você, torcedor cruzmaltino, acredita que o Maracanã possa servir como casa nesses 8 jogos? Ou era melhor ficar em São Januário do jeito que tá? Comentem aqui. A opinião de vocês é fundamental para o nosso trabalho seguir. Não se esqueçam de deixar o seu like e de se inscreverem aqui no TV O Dia. Tamo juntos. Até a próxima.